Diga glória a Deus. Hoje, Deus, bom dia, irmãos. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. É um prazer a gente estar junto aqui, a gente junto está podendo compartilhar uma palavra. Amém, irmãos? Quantos de vocês trouxeram a Bíblia? Abra ela no livro de Lucas. Eu estou ouvindo um som alto, Simon, de um rame. Tem um rame bem alto. Vê o que está aí. Sumiu. Lucas capítulo 5. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus me dera com vocês e eu acredito que vai nos ajudar muito aqui hoje. Amém, irmãos? Lucas, capítulo 5, o tema da mensagem é a pesca maravilhosa. É um texto muito conhecido, eu acredito que quase que impossível você não ler o Evangelho de Lucas e não parar ali nessa história de Lucas 5, porque é a pesca maravilhosa. E é um texto porque acontece um grande milagre nesse contexto sobrenatural. Na teologia chama de teofania, que coisas sobrenaturais que não têm uma explicação. Se alguém quisesse tentar explicar, não conseguiria. Fora do comum, uma ação de Deus, algo natural, numa pesca. Então essa história tem muitas lições que nós precisamos aprender aqui hoje. Amém, igreja? O versículo é o versículo de número 2, diz assim, Lucas 5, 2. Diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3. Entretanto, num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra. Assentando, ensinava o que, igreja? Do barco a multidão. Versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse Simão Pedro: Fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para. Versículo 5. E respondendo, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei o que, igreja? Versículo de número 6. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade, o quê? Que rompiam-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Amém, igreja? Esse é o texto. Olhe para mim e preste muita atenção. A pesca maravilhosa também, ela me chama a atenção por alguns pontos. E alguns pontos que me chamam a atenção é que Jesus apenas fala 2 vezes nesse texto. 2 vezes. O narrador vem descrevendo a história, falando o que Jesus estava fazendo, ensinando uma multidão, e a primeira fala de Jesus é com Simão. A segunda também. A primeira fala que ele tem com Simão é essa: fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para. A segunda fala está lá no versículo 10, ele diz: não temas, não temas, porque a partir de agora te farei pescador do quê? É a única fala, não tem outra. E dentro dessas 2 falas, há muitas coisas que nós precisamos aqui aprender nessa manhã. A primeira coisa que nós vamos olhar é o contexto dessa ordem, porque essas 2 falas são imperativas, mandando fazer alguma coisa, precisava ser feito algo. E a primeira coisa que Jesus dá ordem para Pedro é essa: fazer-te ao mar alto e lançai as vossas redes para. Alguma dúvida nisso aqui? Você consegue entender uma ordem simples dessa? Sim ou não? É simples, é uma verdade. Pegar a rede, colocar no barco, ir ao mar alto e lançar ela. É fácil ou não é uma ordem dessa?
Mas vamos imaginar agora o contexto. Vamos imaginar agora que Pedro está dizendo assim: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Eu estou cansado. Estou cansado. Há um cansaço físico, há um esgotamento físico, emocional também, porque ir a uma pescaria e não pescar nada, o quanto a pessoa pode ficar frustrada. Eu já tive amigos que falaram assim: eu não vou mais pescar porque eu vou, não pego. Já viu gente assim? Que vai na pescaria e não pega. Aí a pessoa fala assim: eu não vou mais pescar porque eu não pego nada. Então imagina o nível de frustração, de decepção, também a preocupação. Pedro vivia de pesca e não pegar nada implica muito. Imagina, você não pega nada, você fica preocupado. Quem trabalha com venda sabe muito bem o que eu estou falando. Você sai para vender e não vende, você não fica preocupado? Fala, meu Deus, tem que vender. Eu tenho que vender. Não é assim que a gente fica? Preocupação. Então, quando a gente começa a olhar o cenário que Pedro está vivendo, tudo o que está acontecendo à sua volta, frustração, cansaço, preocupação, desânimo, fome, chateação, tudo isso que estava acontecendo com quem? Com Simão. Agora eu te pergunto mais uma vez: é fácil cumprir o que Jesus pediu? Parece que agora ficou um pouco mais difícil, porque está cansado, porque está chateado, porque está triste, porque está decepcionado. Tem hora que na nossa vida cristã acontece muito isso. A palavra vem, a palavra é lançada, mas qual é o nosso estado? Qual é a condição que nós estamos? Às vezes chateado, decepcionados, triste, frustrado. Pastor, eu estou cansado. A verdade é essa, eu estou cansado. Não é fácil. Eu estou insistindo, lutando, mas eu estou cansada, pastor. Eu estou chateada. Faz tempo que eu não durmo bem. Faz tempo que eu não tenho uma noite assim, sabe, tranquila, aquele sono maravilhoso. Faz tempo. Está dando para entender que uma ordem muito simples, pode parecer muito difícil, dependendo da situação que nós estamos, o quê? Vendo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Está dando para você perceber o quanto pode parecer difícil uma ordem simples, mas dependendo da atmosfera que nós estamos vivendo. E a primeira ordem que Jesus fala com Pedro, Jesus não fala mais nada, há só duas falas. Duas falas e o tanto de coisa que acontece diante disso. A fala é essa: fazer ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mas como parece ser tão difícil fazer isso? Tão difícil. Tão difícil pegar uma rede e colocar dentro do barco, quão difícil remar tudo de novo, quanto é difícil cumprir uma palavra como esta. E aí eu quero trazer algumas coisas que eu olho para essa palavra. O primeiro ponto que Jesus está convidando Pedro a voltar a pescar. Jesus está convidando Pedro para ir para o profundo. Diga comigo, profundo. Há uma profundidade, há um nível mais profundo, a pegar o seu barco, sair de um lugar e ir para outro. Jesus está convidando Pedro para uma transição. Diga comigo, transição. Sair de uma condição, sair de um estado para o outro estado. Uma transição. É a primeira coisa que Jesus está convidando Pedro, para uma transição. Pergunta para o irmão que está do seu lado assim: você está disposto a transicionar? Porque a vida cristã, ela pede isso. A vida cristã, ela é marcada por transições, amém, irmãos? A vida cristã, ela pede, ela exige, o evangelho pede sempre transição. Veja, você sai da morte para o que, igreja? Para a vida, é uma transição. Sai da velha criatura para uma nova, é transição.
Veja que a vida cristã, ela sempre está pedindo de nós uma transição. E às vezes é difícil transicionar por causa do quê? Do ambiente. Por que nós não estamos conseguindo sair da morte para o quê? Para a vida? Por que eu não estou conseguindo sair desse estágio que eu estou vivendo hoje? Requer uma transição. E aí eu olho isso aqui que Jesus está pedindo. Olha o que Jesus está falando. Vai para o fundo. Jesus está convidando ele a viver o evangelho, a viver uma situação nunca vivida antes. Parece comum. Parece que ele está voltando apenas para voltar a pescar. Parece uma situação comum. Mas quando Jesus entra na história de alguém, nada mais é comum. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Não é mais comum. A partir do momento que a palavra de Deus foi lançada, nada é mais comum. Mas o ambiente que às vezes nós estamos vivendo, nós queremos acreditar que o que Jesus está pedindo é comum, e não é comum. E aí ele está convidando para uma profundidade. Sair do superficial, viver essa transição. E como é difícil viver um evangelho profundo. Como é difícil pegar o barco e, remar, remar e é difícil. É difícil e a gente prefere ficar no superficial, ficar no raso, se contentar com a rasura, se contentar com algumas situações, porque não queremos fazer essa transição. E aí eu quero que você entenda uma coisa aqui hoje. Por que ele está te convidando para uma profundidade? Para quê? Não dá para viver o evangelho de forma rasa. Diga por irmão, não dá para viver o evangelho de forma... Não dá. Então preste atenção. O evangelho chama a gente para isso. Essa semana eu falei com um jovem, falei assim para ele assim, sobre relacionamentos. Nós estávamos falando sobre relacionamento. E ele falou assim, pastor, mas eu não fiz absolutamente nada. Eu não entendo por que a pessoa não gosta de mim, sendo que eu não fiz. Aí eu falei para ele assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem lugares que eu já passei, e vou falar até daqui. Fala daqui da nossa igreja. Tem gente que gosta de mim, e eu fico assim assustado. Porque eu não fiz nada. Sabe que a pessoa lembrar de você, te dar um presente? Pastor, fui viajar, trouxe isso. Pastor, vou comprar isso aqui para você. Olha, o que você quer de presente? É um amor que às vezes a pessoa tem pela gente que constrange. Você fala assim, eu não fiz. O que eu fiz para essa pessoa gostar de mim? O que eu fiz para essa pessoa me dar um presente? O que eu fiz? Qual é a obra que eu fiz para ela? E constrange, a gente fica assim, meu Deus, a pessoa trouxe isso, a pessoa comprou isso, a pessoa estava lá na viagem dela, lembrou, me chamou para a casa dela, me chamou para o almoço, me chamou para isso, me chamou para aquilo, me chamou para fazer parte da vida dela, do aniversário dela. É tanta coisa que às vezes a gente recebe que a gente fica sem entender. O que eu fiz? Nada. Só que tem pessoas também que eu não fiz nada e a pessoa fica chateada do mesmo. E é aqui que entra a profundidade. Porque existem pessoas que você não fez nada, só que você vai ter que conquistar essas pessoas. E aí a gente não quer transicionar. Por quê? Porque você acha que não é gostoso chegar no lugar, você ser benquisto, ser presenteado e você não fez absolutamente, não fez esforço nenhum. E a gente quer sempre, às vezes, esse evangelho que a gente não precisa fazer absolutamente. E a gente olha assim, não, mas eu sou legal, eu sou demais, por isso que as pessoas fizeram. Não, não é. Isso é a graça de Deus nos mostrando e nos ensinando, olha, você não fez nada, e mesmo assim as pessoas te amaram. Agora eu quero que você conquiste. E aí a gente começa a perceber que o evangelho que nós estamos vivendo é raso. Porque a gente não quer conquistar ninguém. A gente só quer ser conquistado. Mas a gente não quer conquistar ninguém. E de repente, Deus está falando aqui conosco, foi o que eu falei para esse jovem, então você precisa conquistá-la. Conquistar, porque tem gente que você pode perceber, irmãos, até na vida profissional.
Tem patrão que dá tudo para você, te ajuda, te socorre. Fala, eu peço para ele deixa eu ir. Ele me dá folga, ele faz isso. Não é assim? Tem patrão que você fala, meu Deus, parece que o cão está nesse cara. Não é verdade? Você fala assim, rapaz, eu faço tudo certinho, eu não falto. Ó, não falto. Eu cumpro tudo. E mesmo assim ele, não é? Não é assim? E aí a gente vai para o nosso raso, ó, o nosso raso. Eu não vou conquistar nem porque eu não fiz nada para ela. Eu não fiz nada para ele. E a gente está perdendo relação, a gente está perdendo filho, está perdendo pessoas na nossa vida, porque nós achamos assim, com essa mentalidade nossa de vida rasa. A mentalidade de vida rasa é essa: eu não preciso fazer nada, porque eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente. É essa pessoa que é assim. Não, você precisa conquistar. O Evangelho te convida a conquistar pessoas. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o Evangelho te convida a conquistar pessoas. A gente precisa fazer isso. Quantos pais precisam conquistar os seus filhos? Eu não fiz nada para esse menino ser assim, eu não fiz nada para essa menina ser assim, eu não fiz nada para essa mulher estar assim. Conquista. Conquista. E quanto mais a gente olha para isso, por isso que eu estou dizendo para você, o cenário, eu estou magoado, eu estou chateado, eu não dormi bem. Então a gente olha para todo o nosso cenário que nós estamos passando, enfrentando, e vamos dizer assim, ó, eu não vou entrar nesse barco, eu não vou. Então o motivo de você não querer entrar no barco e não querer ir ao mar alto é porque você não dormiu bem, é porque você está decepcionada, é porque você está chateada, é isso? Esse é o motivo que faz você não entrar dentro da onde? Do barco. Esse é o motivo que faz você então ficar no raso. Esse está sendo o motivo de você não viver aquilo que o Senhor está falando. Você está percebendo que nós criamos, a gente está passando por alguma situação, mas a palavra de Deus vem. Como eu perguntei para você, não é fácil ir ao mar alto, não é estranho. Mas depende da situação que nós estamos vivendo. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, o que Jesus mais combateu foi o evangelho raso. Preste atenção. Jesus, ele combateu demais. Ele falou com os fariseus, saduceus, doutores da lei naquela época, não foi o que ele falou? Com os doutores da lei. Falou com cada classe. E a classe que ele mais falou foi com os fariseus, que tinham mais contato com o povo, porque os fariseus apresentavam o evangelho raso, que não precisava ser, só precisava mostrar. Eu mostro que eu sou uma pessoa gente boa, mas você não conquista ninguém. Que evangelho que é esse? Eu mostro que eu sou legal, eu mostro que eu sou do bem, eu mostro que eu sou de Jesus. Esse evangelho é o evangelho que Jesus combateu com os fariseus. Não foi o que Jesus disse? Eu vou pegar aqui algumas falas de Jesus que ele combateu. Jesus ele começa combatendo esse evangelho de aparência. Ele fala para os fariseus, ele fala: vocês são como sepulcros o quê? Caiados. Por fora estão adornados e bonitos, mas por dentro estão o quê? Vazios. E ele fala: olha, vocês lavam o exterior do prato e do copo, mas o interior continua como? Continua sujo. Então o evangelho do raso, superficial, a gente só quer lavar o lado de fora, mas o lado de dentro, a gente não mexe, porque tem que conquistar uma pessoa, eu vou ter que ser humilde. Eu vou ter que lidar com a rejeição dela. A gente não quer lidar com isso. Porque eu posso ir sorrindo, todo feliz,
Oh, irmão, a paz, irmão. A paz. Você não consegue lidar com isso, né? Não consegue? Hã? Com a rejeição? Ah, ô, irmão, ô, irmã. Pode falar, irmão. Abraço. Aí a gente não consegue. Porque para suportar algumas coisas, nós precisamos ser mais profundo. Nós precisamos limpar o interior, amém, igreja? Limpar. Porque senão a gente já se magoa. Tá vendo? Olha, tá vendo? Eu até tento, eu até tentei. Então a gente prefere ficar no nosso rasinho aqui, viver a vida rasa, acreditar que a vida é rasa, ela é a correta. E Jesus combate essa postura de quem? Dos fariseus. Jesus combate dizendo para eles: olha, vocês estão fazendo uma inversão de valores. Vocês estão priorizando. Ele falando para os fariseus: vocês priorizam as coisas menores e deixam as essenciais de lado. Vocês priorizam o dízimo da hortelã, do coentro, do cominho e negligencia a lei principal. Qual é a lei principal? Amor, justiça. Amor, justiça. Você está vendo que implica algumas coisas quando a gente fala de ser profundo no Evangelho? As implicações que a gente começa a olhar e Jesus começa a combater. Vocês estão preocupados apenas com a fidelidade, dízimo do cominho, olha certinho, mede certinho, mas não estão preocupados com o principal, a lei, o amor. E a gente fala, não, vou ficar aqui no raso. Eu não quero lidar com essa questão aqui dentro. Eu não quero conquistar absolutamente ninguém. E a gente vai perdendo pessoa da nossa casa, da nossa família, a gente vai perdendo amigos, a gente vai perdendo tantas oportunidades que a gente poderia ter se tivéssemos acreditado na palavra e dirigido o nosso barco aí para o fundo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Está vendo para perceber? Jesus está dizendo assim: olha, do que adianta vocês colocam fardos pesados. Jesus falou algumas falas deles, vocês queriam um fardo pesado, que as pessoas não conseguem carregar, e nem vocês. Então o evangelho superficial é só carregar o quê? Fardos pesados. Está conseguindo compreender quando Jesus está dizendo assim, fazer-te ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. Você está vendo o nível que o Senhor está te convidando para ir aqui nessa manhã? O que Pedro precisou entender naquele exato momento, apesar de que tudo que estava acontecendo à sua volta. Tudo que está acontecendo à sua volta. Você está chateada, triste, dormindo pouco, se alimentando mal. Um monte de coisa coopera para o seu mau humor, coopera para a sua chateação, coopera para a sua tristeza. Tem um monte de coisa, tem vários cenários à sua volta, mas você não pode esquecer que Deus liberou uma palavra. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Que eu não sou a circunstância, eu sou aquilo que a palavra de Deus diz. Apesar de tudo isso que está me acontecendo, que coopera, que contribui para que eu possa ser dessa forma, mas eu decidi pegar o meu barco e transicionar e ser de outra forma. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que está me acontecendo, de tudo que eu estou vivendo, pastor, essa é a minha vida, é assim que eu estou vivendo, mas eu decidi transicionar, sair desse estado que eu estou, para uma outra condição, porque eu confio nessa palavra. Amém, igreja? Aí eu olho para uma outra coisa, a resposta de Pedro. A resposta de Pedro me chama a atenção também.
Porque Pedro está dizendo assim: havendo trabalhado toda, estou justificando, mas sobre a tua palavra, lançarei o que, igreja? Escute, segunda coisa importante, a submissão, a disposição de Pedro em se submeter à palavra. Deixa eu dizer algo para você. A submissão da palavra não é apenas um teste de obediência, não é. Submeter a palavra não é apenas um teste de obediência, mas é um veículo, irmãos, para a gente experimentar o poder e o propósito de Deus em sua plenitude. A gente só vai experimentar o poder de Deus em toda a sua plenitude se nós se submetermos à palavra. E aí eu olho que Pedro, ele decide fazer isso. Ele decide aceitar isso. E parece não fazer sentido. Parece não ter uma lógica. Qual é a lógica disso? Alguém que trabalhou a noite inteira, nada apanhou, e alguém que é carpinteiro mandar um pescador ir pescar. Tem lógica? Não tem lógica. Qual a lógica disso? Não tem lógica. A lógica seria essa aqui, ó. A lógica seria essa, ó. Pedro, você está cansado? Descansa um pouco, cara. Ó, dorme um pouco. Você merece dormir. Você merece descansar. Ô Pedro, pede para sua esposa fazer um bom almoço. Come bem, descansa. Depois eu vou falar com você. Depois eu trato com você. A lógica seria essa. Só que a palavra de Deus, quando ela vem, ela nunca vai estar dentro de uma lógica. A palavra de Deus nunca vai estar dentro de uma lógica. Nunca. Se está esperando que a palavra de Deus venha dentro da sua lógica, esquece. Porque a palavra de Deus, ela não está condicionada a uma lógica. De você estar descansado, ó, alimentado, estou bem, agora Deus vai falar comigo. Não está dentro dessa lógica. Quanto mais você acreditar que a palavra de Deus ela vai falar com você dentro de uma lógica, menos você vai se submeter a ela. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Pedro dizendo assim: eu estou disposto a me submeter, porque eu quero experimentar o propósito de Deus em toda a plenitude. Eu quero experimentar isso. Eu quero experimentar o que essa palavra tem. Eu quero. Há muitas pessoas, irmãos, que talvez estão agindo como Saul. Lembra da história de Saul? Deus fala assim para Saul: olha, lembrei da maldade dos amalequitas, quando a gente estava saindo do caminho, saindo do Egito, indo para a terra de Canaã. Eu lembrei. Chegou a hora, arruma os soldados, vão para a batalha e vão acabar com tudo. Destrói completamente os amalequitas. Essa foi a ordem de quem? Só que Saul, quando chega lá, ele destrói. Mas quando ele olha os animais, bois, ovelhas que tinham lá, ele fala assim: para que destruir tudo isso? Para quê? Você está vendo que na lógica, é impossível submeter aquilo que Deus está falando. E às vezes a nossa vida cristã, nós podemos estar vivendo dessa forma. A vida cristã, ou a gente se submete à palavra, ou a gente vive uma insubordinação à palavra. Não tem meio termo. Ou você se submete à palavra, ou você vive uma vida insubordinada. Porque quando o profeta vai falar com Saul, o Saul olha para o profeta e fala assim: bendito seja o Senhor, porque cumprir a sua. Não é o que ele fala? Bendito seja o Senhor, eu cumpri a palavra. E aí o profeta tira onda. O profeta fala: que balido de ovelha
vaca que eu estou ouvindo. Ele, não, não. É que eu trouxe umas ovelhas, eu trouxe algumas vacas para o Senhor, para a gente oferecer em sacrifício. E aí, qual foi a palavra do Senhor? Eu não tenho prazer em sacrifício. O meu prazer é que obedeça a palavra de quem? Está dando para você entender o que é se submeter à palavra? A totalidade dela. Não é parte dela, mas é completamente. Então, se Pedro chegasse no meio do caminho, dissesse assim: ó, tá bom, vamos jogar a rede aqui, que a gente já foi fundo, já tá bom, já tá fundo, ó, tá bom. Vamos jogar aqui só para ter desencargo de consciência. E tem muita gente fazendo isso. Bom, pastor, eu fiz. Ah, eu fui lá, eu falei. Ó, eu falei, não, eu tentei. Não, você não cumpriu a totalidade dessa palavra. Você fez parte dessa. Existem pessoas que estão fazendo parte da palavra e querendo receber a totalidade. Nós só recebemos a totalidade da palavra se toda ela for cumprida. Quem está entendendo isso aqui? Não é parte. Ah, não, isso aqui não. Aí a gente começa a agir como Saul, escolher o que devemos fazer. Achamos que é melhor fazer isso aqui. Não, não, isso aqui também não. Não, mas isso aqui também dá para tirar. Não, isso aqui. Talvez você está vivendo essa vida. E quando o Senhor olha para Saul, a rejeição de Deus com Saul não está simplesmente no fato dele ter errado, porque todos nós falhamos. A questão não é sobre ter um rei perfeito, mas ter um rei que cumpria toda a palavra do Senhor. É sobre isso. Submeter é isso. Não é sobre se nós vamos falhar ou errar, mas se estamos dispostos a cumprir uma palavra de maneira total, não parcial, metade, o que eu acho. Ah, mas eu acho que eu não tenho que ser assim. Ah, mas eu acho que eu não tenho que falar assim, mas não foi a palavra que Deus deu. O problema é que você está indo sobre a sua lógica, a sua ótica, a sua forma de enxergar o que você está passando nesse momento. E aí você cumpre só parte dela. Veja se você hoje está se submetendo completamente ao que Deus está falando. Porque talvez o evangelho que você está vivendo é esse. Parte da palavra, só parte da palavra, e dá a impressão que a gente está cumprindo. Dá a impressão. Só que aqui desse lado, você não colhe. Não colhe. E aí chega uma hora que acontece igual no texto de Malaquias. Lembra daquele texto de Malaquias que eu li uma vez aqui? Parece inútil servir ao. Parece. Parece inútil servir ao Senhor. Por que parece inútil servir ao Senhor? Se Ele é bom, se Ele é majestoso, se Ele cumpre, se Ele é fiel. Porque, na verdade, quem não está sendo somos nós, na totalidade. Então, quando eu olho para esse texto aqui, eu estou vendo alguém dizendo assim: Senhor, eu estou disposto a cumprir com totalidade o que a Sua palavra diz. Amém, igreja? E fecho a mensagem com o terceiro e último ponto da fala de Pedro. Pedro disse: Senhor, havendo trabalhado toda. Então vamos pensar comigo. Alguém precisou superar alguma coisa. Alguém precisou. Alguém precisou superar o seu cansaço. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa história, a nossa jornada da vida cristã é uma jornada de superação. Sabe por quê? Porque nós temos muita fraqueza. Nós temos muitas fraquezas. Nós temos muita. A jornada da vida cristã é uma jornada de superação. Você consegue dizer para o irmão do seu lado? A jornada da vida cristã é uma jornada de superação. Porque nós temos um monte de fraqueza. Quanto mais rápido você entender isso, você já começa a olhar para algumas situações assim e falar, não, eu tenho que superar isso. Por quê? Porque a gente tem fraqueza. A gente tem fraqueza. Quantas fraquezas que nós temos? Quantas?
Que nós podemos dizer assim, ó, nós podemos dizer, foi o que eu falei, teve uma igreja que eu passei, o irmão fala assim, pastor, eu não venho por causa do trabalho. Aí eu falei para assim, ó, tem um outro irmão, ele trabalha na Honda, ele entra 3 horas da tarde, sai 3 horas da manhã, e ele vem no culto da manhã, ele abre o culto, atende todo mundo, vai e depois vai embora dormir um pouquinho de nada e vai para o trabalho de novo 3 horas da tarde. Ele faz isso. Ele trabalha de madrugada. E ele poderia dizer para mim assim, pastor, eu estou cansado. Eu trabalho de madrugada. Eu diria, descanse, irmão. Tá certo? É ou não é verdade? Tá certo, descanse, irmão. Daqui a pouquinho você vai trabalhar de novo. Não precisa abrir culto aqui, não. Não precisa vir para abrir. Ele vinha para abrir o culto. Tinha outras pessoas que poderiam fazer isso. Tinha outras pessoas. Só que a vida cristã, a gente tem fraqueza. Ou a gente aprende a superar o cansaço, ou a gente fica no meio do caminho. Então, todos nós aqui temos que superar. A vida cristã, ela é repleta de fraquezas. E aí, é o que eu quero que você entenda. O que você está colecionando na sua vida? Existem pessoas que estão colecionando mais fraquezas do que superação. Você poderia colecionar muito mais superação. Mas você diz, eu estou cansado. E aí a gente usa essa frase, Deus entende, Deus sabe, Deus entende, Deus sabe, Deus entende, Deus sabe. Eu já vi tantas situações, irmãos, eu já vi tantas situações na minha vida cristã, que eu fico assustado com algumas pessoas. O lugar onde a pessoa mora, mas mesmo assim ela vem na igreja. Eu já tive pessoas que caminhavam quilômetros longe para vir na igreja. Eu já tive pessoas dentro da igreja que copiavam a Bíblia, porque não tinha condição de ter uma. Eu já tive pessoas que diziam assim, pastor, eu vou lá copiar a Bíblia, porque eu não tenho. Eu falei, como pode? Não, toque a minha, irmão. Leva a minha embora. Como? Sabe, pessoas que olharam para a sua fraqueza, mas decidiram superar. Você pode olhar para a sua fraqueza hoje, para a sua idade, para a sua condição financeira e dar uma bela desculpa. Ou você pode hoje dizer assim, eu vou superar isso. Eu vou superar esse momento. Eu posso ir muito mais do que isso. Eu acredito num Deus que me dá forças. Amém, igreja? Eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que me fortalece. Eu acredito que num Deus que pega o cansado, que não tem nenhum vigor e multiplica as forças dele. Eu acredito nisso. Eu acredito num Deus que diz assim, eu limpo os caminhos, eu limpo os teus caminhos, eu aplano os teus caminhos para que você possa andar. Tá difícil o caminho? Tá. Eu acredito num Deus que também diz assim, os caminhos estão todos pedregados, mas eu vou firmar os seus tornozelos, as suas pernas, para que você, mesmo passando em estado buracado, você não caia. Amém, igreja? Eu acredito. É esse tipo de Deus que eu acredito, por isso que me faz superar, mesmo eu tendo um monte de fraquezas. Isso é o evangelho de pessoas fracas que superam seus cansaços. Amém, irmãos? Isso é o evangelho. Pessoas fracas que superam o seu cansaço. Eu não sei o quanto você está cansada, mas o convite é esse. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos o aliviarei. Amém, igreja? Esse convite é para você, cansado, cansada. Esse convite é para nós que aqui estamos nesse culto. É para nós que precisamos pegar o nosso barco, que está no raso, e ir para o fundo. Porque se o evangelho é profundo, então eu vou viver essa profundidade. Eu não quero mais viver de aparência. Não quero mais. Vou me submeter a essa palavra, porque não tem como. Se eu não me submeter ao que Deus está falando, eu não vivo a totalidade disso. E eu quero viver isso. Eu quero experimentar essa totalidade. E eu acredito nisso, irmãos. Se você tomar essa decisão
É isso que Deus está falando para mim fazer? Tem hora que é incompreensível, irmãos. Tem tantas palavras que foram liberadas que não tem lógica nenhuma, mas foram pessoas que decidiram acreditar na palavra, não naquilo que imagina ou que pensa. Amém, irmãos? Pessoas que decidiram acreditar, confiar naquilo que Deus está falando e se lançaram, se submeteram e desfrutaram da plenitude, da totalidade da palavra de Deus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no teu coração. É possível hoje viver uma grande transformação na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus.